Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos lá, seguindo nossos estudos, sejam muito bem-vindos, né? Nós estamos agora no tema, aqui eu não coloquei a ordem, né? Mas, se eu não me engano, nós estamos, já fomos 5, 6, 7, tema 7. Então, estamos no tema 7, capítulo 9, do volume 1. Vamos lá. As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olhar apenas para Jesus. Agir somente com Jesus e para Jesus. Não me lembro em ordem, mas como posso, irei dizê-lo. E ele acrescentava, Jesus, né? Jesus dizia para ela, quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim e com outro olho deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas desvaneçam completamente. Se te dão ordens, não olhe para as pessoas, não. Mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirás para olhar somente para mim. Me levarás junto de ti pensando que eu estou olhando-te fixamente e me dirás, Senhor, só por ti o faço. Só por ti quero agir. Não mais sujeita às criaturas. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser o de agradar só a mim. Oh, quantos defeitos evitarás se fizeres assim. Outras vezes me dizia, também quero que se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo, filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Afastes o olhar delas, sejamos senão apenas somente eu e tu sempre. As demais, destrua-as. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos, quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente. Serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício.
Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim, nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. Então, é difícil às vezes a gente entender o que Jesus está querendo dizer, né? Muitas vezes a gente não consegue compreender porque a gente está acostumado com o politicamente correto que o mundo e até a nossa Igreja Católica, né, nos ensina constantemente. Os padres, eles foram, assim, ultimamente, a nossa igreja, a renovação carismática, tudo esses movimentos da igreja que estamos acostumados, e a santidade humana das virtudes, né, que é a santidade das virtudes, tem uma função de fazer a gente sempre fazer o bem para as pessoas, né, e o tempo todo, mesmo que elas né, o tempo todo, assim, se preocupar com o que elas sentem. E então a gente fica confuso com Jesus, porque as pessoas têm expectativas sobre nós. Então elas vão querer coisas de nós. Então aí, como que a gente vai ficar, né, beneficiando a pessoa? Ela tá querendo que a gente faça uma coisa, mas Jesus, né, tem uma outra forma de pensar, diferente. Então, a gente tem uma dificuldade para entender o começo, né? Essas conversas de Jesus aqui não é simples de entender. Tem que ter uma orientação do Espírito Santo dentro de nós, ou alguém mesmo tem que estar vivendo isso, entendendo para poder explicar. Por isso que Jesus tem trechos no livro no céu, que Jesus fala que ele forma primeiro uma pessoa na divina vontade, e depois ele vai ajudar as outras através dessa pessoa. Então, por isso que eu tenho uma segurança para poder fazer esse trabalho de orientar as pessoas, porque eu já passei por todo esse processo e tendo a intimidade com Jesus, né? Ele falando e orientando pela ação do Espírito Santo, e eu garanto para vocês, o mesmo Espírito Santo, né, que orienta Paulo, que orienta na Bíblia, é o mesmo que eu ouço, é o mesmo que falou com Valtorta, com a mística Luísa Picarreta, Valtorta, Santa Ágreda e várias outras místicas, é a mesma que eu percebo que fala comigo, é o mesmo Jesus que fala de sofrimentos, que fala de cruz, né? De você abrir mão da sua recompensa na terra. É o mesmo Jesus do Evangelho, né? Então, assim, fico dentro de mim, é esse Jesus que conversa comigo, é essa ação do Espírito Santo que está me iluminando o tempo todo. Eu estou na via iluminativa. Nós temos 3 vias, né, para caminhar na divina vontade. A via purificativa, que é o processo que que vocês estão entrando. Eu já saí, né, mas claro que sempre tem alguma coisa que a gente ainda está em processo que pode melhorar, claro. Mas eu estou no processo iluminativo e depois tenho o processo de divinização. Mas eu estou no processo iluminativo, de ter a iluminação, de ter a orientação. Então, aí eu tenho essa graça de poder ajudar aqueles, né, que estão vindo depois. Por isso, não é fácil. Eu sei o que você está pensando, como é complicado, né, que Jesus está pedindo para as pessoas. Então, ele fala que quero que você seja sempre reta no teu agir. Com o olho deves olhar para mim, Jesus. Então, é muito sério você entender o que significa com o olho olhar para Jesus e com o outro olho olhar para o que estás a fazer. Então, é muito importante essa parte da frase. Essa frasezinha aqui, né? É muito importante entender. Ela é a base, tá? Ela é a base de entendimento para tudo demais. Então, olhar para Jesus. E aí, quem é Jesus? Então, Jesus tem uma vida. Jesus tem uma forma de pensar, que está no Evangelho, que está nos escritos que ele fala de si mesmo, né? Que está na mensagem que ele já deixou para nós, né? Então a gente já tem uma mensagem, já temos o conhecimento prévio de quem é Jesus. Então a gente tem que estar atenta em Jesus, com sua forma de pensar, com sua forma de agir, com sua forma de orientar através das suas palavras que já foram ditas. Ele não vai desfazer de nenhuma palavra do Evangelho. Nenhuma palavra que ele disse ele pode desfazer.
Então, a gente já tem uma base de conhecimento sobre Jesus. Sobre o que ele disse, é o que nós vamos ter base. Então, com um olho, você olha para Jesus. E com o outro, você vai olhar para o que você está fazendo. E aí ele fala assim: quero que as criaturas desvaneçam completamente, sumam, evaporem. Mas como que eu vou beneficiar as pessoas que ele fala aqui embaixo? Que eu tenho que recompensar as pessoas com benefícios se elas vão sumir da minha frente. Então, dá um problema na cabeça, né? Dá um nó no cérebro, sempre eu falo isso. Então, é muito complexo entender. As criaturas que ele está querendo dizer que elas vão desaparecer completamente é você querer agradar elas. Isso é muito importante. Não dá para agradar as pessoas. Não é possível agradar as pessoas. Mas eu vou beneficiar como sem agradar as pessoas? Elas querem, para elas, elas julgam de uma forma o benefício que elas querem. E elas vão pedir as coisas que elas querem do jeito que elas querem, pelo julgamento do olhar delas. Então, eu não vou beneficiá-las pelo julgamento delas, eu vou beneficiá-las pelo julgamento de Jesus. Então, isso é muito importante você entender. E como Jesus pensa que é o benefício que você pode dar para as pessoas? Tá no Evangelho, né? Tá no Evangelho. Então, quero que as pessoas desvaneçam completamente. Se te dão ordens, as pessoas vão dar ordens para você. Olha que interessante. E aí, como que eu vou fazer? Ué, tá vendo? Se te dão ordens, ué, mas aí eu vou obedecer elas? Como que elas vão desaparecer? Então, aí ele tá querendo dizer que é para você confiar plenamente nele. Plenamente nele. Você vai agora olhar para Deus e vai só pensar em Deus. E vai acreditar que por causa da sua correspondência, porque você quer viver na vontade divina, porque você está rezando e pedindo para ele orientar o seu agir, ele vai entrar nas pessoas. Então você vai acreditar que ele vai entrar nas pessoas. Então, quando elas te derem as ordens, não olhe para elas. Não olhe para quem está pedindo alguma coisa para você. Não olhe para essa pessoa. É o seu irmão que está te dando uma ordem nesse exato momento. Então, não olhe para ele. Porque se você olhar para ele e ele estiver te devendo um favor, pode ser que você não vai fazer o que ele está pedindo para você. Ele está te dando uma ordem, ele está falando assim, vai lá agora, né? Preciso que você faça isso, isso, isso. Por favor, faz isso, né? Se ele não falar, por favor, vai lá que eu preciso correndo que você vai e compra tal coisa agora na farmácia, agora, agora, agora. E aí você tem que acreditar que é Jesus que está pedindo para você fazer aquilo para o seu irmão. Eu sei que é para o seu irmão que você vai fazer o favor. E você não vai olhar se ele merece, se ele não merece. É aí que a pessoa desaparece. É aí que as criaturas vão desaparecer. E aí, mas só que se eu não puder ir, se eu não puder ir, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Você pode falar para ele, eu vou fazer. Logo, logo, terminando isso aqui, tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Aí ele vai falar, tá? Não, mas você não tem como você ir agora, porque olha só, eu tô precisando agora, nesse momento, tem como. Tudo bem. Se você achar que dá para você pedir para outra pessoa que tá ali com você, com licença, eu preciso ir rapidinho. Então, eu vou lá fazer para ele e já volto, né? Ah, mas eu tô no meu serviço, Aline. E meu irmão me pediu pelo WhatsApp. Eu não posso. Então, ele vai com certeza saber que você tá trabalhando. Você vai falar assim: ó, meu irmão, eu tô trabalhando agora esse horário, eu não posso ir. Mas depois, na hora do meu almoço, eu dou uma passadinha e compro lá o que você precisa. Né? Ah, Aline, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer? Então, você vai falar que não tem dinheiro. Né? Aí, se você quiser que eu faça alguma coisa pra você, você tem que mandar o dinheiro pra mim. Faz um Pix aí pra mim que eu faço pra você. Tem que ser sempre sincero. Não tem como. Se você não tem como fazer o bem para aquela pessoa, você não tem dinheiro, você não tem condições de fazer, então você não tem. Mas, Aline, e se eu tiver dinheiro, mas eu não quero gastar do meu dinheiro para fazer aquilo que é para a pessoa, e aí, como fazer? Aí é problema, né? Porque às vezes você tem condições de se sacrificar para ajudar a outra pessoa e você não quer fazer por amor a Jesus. Então aí, problema. Se você pode fazer aí não vai custar tanto assim, né? É R$ 20 que você vai gastar para fazer isso, não custa nada. Então, você não olha para a pessoa.
Não, mas deve pensar que eu, Jesus, quero que você faça o que te é ordenado pela pessoa. Então, porque você está na divina vontade, a divina vontade vai passar por cima das pessoas. Não importa quem elas são, não importa o que elas estão pedindo, não importa, tudo vai ser, claro, ordenadamente, se você puder fazer. Mas você vai sempre pensar, é Jesus que está me pedindo através dessa pessoa. Eu vou tentar fazer o máximo possível. Mas se for uma coisa que é pecado, aí tudo bem. Se for uma coisa que é pecado, aí você não pode fazer. Isso é claro, né? Jesus não precisa falar aqui sobre isso, porque a Luísa sabe que pecado ela não pode cometer. Se for pecado, não é Jesus que está falando, né? Não é Jesus quem está aqui, aí né? Não é Jesus que está. Se for pecado, é uma tentação que vem indiretamente através daquela pessoa. Então você vai dizer não claramente, eu não posso fazer isso porque é pecado, né? Olha, mente, esconde isso, tal pessoa, mente, não, eu não posso mentir por você, né? Então não é Jesus quem está pedindo aquilo lá, porque é pecado, né? Então é muito importante entender. Então, vamos pensar em todos os detalhes aqui dessa conversa aqui. Então, com os olhos fixos em mim, você não julgará ninguém. Que é o que você não vai julgar seu irmão, não vai julgar sua mãe, não vai julgar o seu chefe, não vai julgar ninguém. Você vai falar assim, nossa, meu chefe, ele não deveria pedir isso para mim, deveria pedir para fulano de tal, e ele tá pedindo para mim. Eu não sou, não é minha função fazer isso. Por que que ele tá... Então, se não é sua função e vai atrapalhar a sua função, honesto. Seja honesto e fale para o chefe, não, esse serviço eu não sei fazer, não é da minha função e vai ser um desvio de função. E então eu não quero prejudicar, não quero, né, que prejudique a empresa, né? As regras das leis. Então, assim, se for uma coisa que você não está acostumada a fazer, que no seu serviço nunca ele pediu aquilo, aí você, tudo bem, aí também tem que conversar, porque tudo tem que ser dentro da ordem. Mas se alguém que tá te pedindo da família, no caso aqui, ele tá falando com ela como se fosse alguém da família, que tá pedindo para ela fazer um serviço, varrer uma casa, alguma coisa assim. Aí é por isso, não julgue a pessoa. Não olhará se a coisa te é penosa ou te agrada. Se você pode fazer aquilo, está dentro do seu, né, da sua possibilidade de realizar, veja que é Jesus que está pedindo. Mas e se, então assim, não, pode vir tentações indiretamente. Tem outro trecho que fala das tentações, que há tentações para se fazer a desordem, aquilo que é errado, pecado e desvio de função numa empresa é pecado, né? Só se for um chefe, por exemplo, você trabalha numa casa de família, e aí você está cuidando do neném, você é babá, você está cuidando do neném. E a sua chefe pede para você amanhã cedo, por favor, tem como você passar e comprar uma fralda para mim, tal, 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 ou ela manda uma mensagem para você, tem como você comprar uma fralda? Então tá dentro da sua função, tudo bem, né? E ela fala assim, depois que você chegar aqui eu te dou o dinheiro. Aí tudo bem, são coisas que são caridades que você pode fazer tranquilamente. Mas Jesus ele não vai querer desordem, tá? Então saiba disso. Se for uma desordem muito grande, uma desordem assim muito estranha, é pecado, já sai da ordem, Jesus não vai permitir que seja. Daí é uma ação indireta do inimigo tentando te tentar pecar, né? E pensando que Jesus, né? E você pensar, Jesus vai querer que eu peque? Não, nunca. Então, só saber fazer esse discernimento tranquilamente. Mas aqui, a gente tem que pensar que sempre ele está pensando em fazer na forma assim, de ser dentro do ofício. Por exemplo, é o seu marido pedindo, é o seu filho pedindo uma coisa, é sua mãe pedindo, é o seu chefe pedindo, ou um colega pedindo. Então, são coisas assim, o seu gerente pedindo, é o confessor, o padre pedindo, o coordenador da paróquia, ou um amigo seu da turma da paróquia, a equipe de canto, de liturgia, de ministro, coisas assim que pode ser claramente feita por você tranquilamente, tá? Então pensa assim. Então você não julgará ninguém. Se a pessoa merece, se ela tá querendo fazer zombaria com você, se ela tá, né, querendo aproveitar de você, não julgue ninguém.
Não olhará se essa coisa que ela está te pedindo é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Então, não fica olhando isso, tá? Feche os olhos a tudo isto e o abre só para olhar Jesus. E aí você vai conversar com Jesus. Vamos juntos, Jesus, fazer. Vamos juntos fazer isso. Me levará junto de ti, pensando que estou olhando fixamente, e me dirá: Senhor, só por ti que eu vou fazer isso. Só por ti quero agir, não mais sujeita às criaturas. Então, não é por causa da pessoa que você está fazendo. Você está fazendo porque Jesus está usando daquela situação para te orientar, para te fazer, né, fazer a vontade dele, tá bom? Através daquela pessoa. Então, se você está disposto com uma reta intenção de viver na vontade divina, fica atento, né, a essas realidades, fica atento para ver, né, tudo que acontece com você. E aí você tem que. Então, é exatamente o que a Luísa está vivendo, a gente também vai viver nessa realidade, sim. No processo de purificação, sim, é a mesma coisa. Eu falo para vocês que é assim. Não quer dizer que a gente vai ser uma Luísa picareta na cama, como Jesus vai pedir para ela ficar na cama, né? Não é assim. Tem coisas que ela vai fazer que a gente não precisa, né, de jeito nenhum imaginar que a gente vai fazer, nem que vai acontecer com a gente. Mas eu garanto para vocês que essa vida com Jesus aqui é exatamente igual. É a mesma coisa, tá? Tudo é igual, tá? O mesmo processo que ele faz com a Luísa, ele também quer fazer com a gente. Tudo igual, tudo igual. Então, se tu anda, se trabalha, se falas, então tudo isso você vai fazer, né? Você vive isso. Em qualquer coisa que você fizer, teu único fim deve ser o de agradar somente a mim, Jesus. Então, quantos defeitos evitarás se fizeres assim? Com certeza. Você vai fazer, como eu já disse ontem, né, na meditação, o bem. Fazer o bem, é só o bem. Pecado nunca. O bem. Vai fazer de todo o coração, por amor a Jesus, qualquer coisa. Você vai lavar a louça, lava com amor, por amor a Jesus. Você vai lavar roupa, vai fazer por amor a Jesus. Tudo por amor a Jesus. E nem olha se a pessoa merece ou não merece. É aquilo que eu já conversei desde semana passada. Aí a gente vai caminhando e vamos entendendo cada vez mais a ordem das coisas. Tem que ser dentro do ofício, não pode sair muito de dentro do ofício. Qual o seu ofício? Ah, eu sou mãe. Então é dentro do campo de ação de mãe. Tudo isso. Sou esposa, dentro do campo de ação de esposa. Sou funcionária da empresa X. Então, dentro da empresa X. Sou paroquiana da igreja, da paróquia X, tá, e participo do grupo tal, tal, tal. Então, é dentro desse ambiente, né? Sou vizinha de fulano, de outro fulano, moro na rua tal, no bairro tal. Sou vizinha, então, dentro desse ambiente, não é fora, né? Tô na família X, pessoas da minha família, então é dentro desse ambiente da família. E assim, é tudo dentro do ambiente onde tem o próximo. O próximo que você vai servir são as pessoas que te conhecem, as pessoas que estão dentro do seu círculo de, né, de convívio. Esses são os próximos, não é qualquer pessoa, tá? Outras vezes me dizia, também quero que se as pessoas te mortificam, se elas te injuriam, se ela te contradiz, isso acontece muito dentro de casa. Muito mesmo, dentro da nossa casa acontece, é onde mais acontece isso. Jesus usa muito o ambiente da nossa casa e do serviço, tá? É o ambiente que ele mais usa é ou na igreja, também pode ser que ele use, mas é mais normal. Dentro da nossa casa, com o nosso marido, muitas vezes acontece isso, com o nosso chefe, com os nossos colegas de trabalho, ou dentro de um grupo de oração, ou dentro de um movimento também, pode ser que aconteça também, né? Ou dentro da paróquia, né? Padre, então acontece muito essas coisas nesse ambiente. Então, também quero que se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, né? Isso é comum acontecer na vida de todo mundo. Então, mantenha o olhar fixo em mim, Jesus, pensando que com minha própria boca eu te digo, filha, sou eu que quero que sofras isto. Então, é Jesus quem está permitindo que as pessoas te mortifiquem, te injuriam, te contradizem. Então, é Ele quem está permitindo essas coisas e quer que você passe por isso, porque Ele passou e Ele quer que você imite a vida dele. Do mesmo jeito, é verdade, Ele quer mesmo. São reparações que você vai fazer atos contrários ao que normalmente você faria. Então, ele tá pedindo para ela fazer coisas que, se fosse, assim, acontecer com ela, ele sabe que ela iria se defender,
que ela ia correr, que ela ia fugir, que ela ia chorar e tal, 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 né? Se as pessoas fazem isso com ela. Mas agora não, ela vai ficar em silêncio, vai ficar em paz. Vai acreditar que aquilo tudo é vontade de Deus, que ela não vai ficar brava com aquilo que está acontecendo, não vai, né, tirar, não vai deixar as pessoas, não vai ficar com aquele sentimento que é pessoal das pessoas. As pessoas me odeiam, as pessoas não gostam de mim, aquela pessoa não gosta de mim, nunca mais quero chegar perto dela. Não pode pensar desse jeito. É Jesus quem está pedindo, está permitindo que isso aconteça. Pode ser que Jesus que assim, moveu isso acontecer. Não é demônio, não é ninguém. Esquece que demônio existe. É aquele sofrimento, é Jesus quem está permitindo através dessas pessoas. Pensa que é Jesus quem está ali naquela pessoa para poder te santificar, que aquele é um processo de santificação permitido por Jesus usando aquela pessoa. É assim, é o único jeito de você conseguir aceitar certas humilhações que você vai sofrer, tá bom? Afaste o olhar das pessoas. Então, não fique pensando que é pessoal. Ah, aquela menina não vai com a minha cara, então eu nunca mais vou olhar para a cara dela. Eu vou correr dela, vou evitar falar com ela, vou evitar falar com esse padre. Vou fugir dele, não vou mais nunca olhar na cara dele. Me magoou, não gosta de mim. Então, se você ficar olhando para a pessoa, não fica olhando para a pessoa. Amanhã, no dia seguinte, oi, bom dia. Bom dia. Se a pessoa olhar para você, amém. Se não olhar, amém também. Entendeu? Não fica de jeito nenhum. Aí tem uma reunião com o padre, ele que te tratou, te humilhou numa reunião anterior. E aí tem outra reunião com ele e você se comporta naturalmente, como se nada tivesse acontecido. É assim que Jesus quer. Que você sofra aquilo que passou, entrega para Jesus, repara a Jesus, entrega tudo, oferece para Jesus o que você sofreu, aceita o que aconteceu e segue em frente, não fica julgando. Se a pessoa vir pedir desculpa para você, amém. Glória a Deus, foi Jesus que moveu ela para isso. Se ela não falar mais nada, né, você também não precisa ficar assim, lambendo a pessoa, não. Não precisa ser mil amiga da pessoa, nada. Só trate a pessoa com respeito e educação, né? E não considere, esqueça o que ela disse, esqueça o que ela pensou, porque você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe que Jesus sabe que você está seguindo as orientações dele. Então, por que você vai ficar dando atenção para o que aquela pessoa pensa? Então, ela não importa. Nessa questão, afaste o olhar delas, né? Destrua. É isso que ele está pedindo. Destrua o que, né? Esse sentimento de você ficar achando que ela pertence a você, que você tem posse dela e ela tem posse de você, ou que tem alguma coisa a ver com você, e que ela tem algum poder sobre você e você tem sobre ela. Não existe isso. Então, só sejamos somente eu e tu sempre. Então, só Jesus e você que existe na face da terra. É um relacionamento somente entre você e Jesus que está acontecendo, né? E ele é espírito, mas ele usa das pessoas para poder te santificar. Ele usa instrumentos para te santificar, meios, situações, né? Contradições para te santificar. E ele usa dessas pessoas. Então, vê essas pessoas como um instrumento, o martelo de Jesus que bateu no seu pé e doeu. Só isso. Mas aí você vai lá e cuida com Jesus, fala para Jesus, Jesus, doeu. Fala com ele. Entende com ele o que ele quis fazer. Mas foi bom, Jesus. Eu fui julgada, mas eu me senti como se eu tivesse junto com você lá, igualzinho na paixão. Que honra eu poder sofrer a mesma coisa né, por amor do Pai. Eu vivi a mesma coisa por amor do Pai. Você não merecia todos aqueles julgamentos lá, né, na sua paixão. E eu também passei pela mesma situação. O Senhor fez eu passar. Então pensa que é um teatro. Eu penso assim. Eu penso que é um teatro que aconteceu. E que Jesus me colocou no meio, né, do julgamento lá entre, né, com Pilatos, com Caifás, Anás, com Caifás. E aí eu falo assim, que honra eu estar vivendo a mesma coisa que Jesus viveu, ele me colocou na mesma situação para fazer a vontade do Pai. Nossa, que maravilha. E eu esqueço, eu fico tanto dentro de mim com Jesus, na minha vida interior com Jesus, que a pessoa que é o instrumento que foi usado, que foi o padre, ou foi meu marido, ou foi minha tia, minha avó, seja quem for, essa pessoa para mim desaparece totalmente. Eu esqueço que ela foi usada por Deus. Claro que eu vou continuar
assim, não vou ficar lambendo essa pessoa, né? É, a gente pode depois resolver as coisas assim, claramente. Normalmente com meu marido sempre eu conversei depois, sabe? Pedi desculpa, esclareci a situação, não deixei nada assim também, nenhuma ponta solta, né? E aceitei o que ele fez, mas eu sempre esclareci depois, né? Não foi uma coisa assim complexa, então assim, eu ficar aceitando quieta assim totalmente. Assim, sem falar nada, porque fica complexo, né? Porque depois a pessoa pode pisar em você, né? A pessoa pode fazer você de bobo, né? E a pessoa pode achar estranho, muito estranho também, o jeito que você está se comportando. Se você não esclarecer, às vezes, depois, com calma, tranquilamente, assim. Então, de repente, você sofre, passa por aquilo, você aceita os méritos com Jesus, você sofre aquilo, né? Mas assim, se a pessoa, você convive com a pessoa constantemente, é bom esclarecer, deixar tudo certo, falar que você não teve intenção de magoar, de ofender, se você magoou, pede desculpa mesmo que você não for culpado, entendeu? Normalmente eu fazia isso. Para mim, aceitar aquela situação que a pessoa fazia comigo de ruim, assim, que a pessoa tava me xingando, me contradizendo, assim, às vezes, aí eu pegava e falava assim, ai, você me desculpa, me desculpa, me desculpa. A pessoa não, né, meu marido principalmente, ele não, né, não aceitava justificativa de eu falar que, ah, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Não tinha, não sei o que lá. Não, ele não aceitava. Eu tinha que pedir desculpa. O único jeito era pedir desculpa. Nossa. Então, assim, era uma humilhação muito grande ter que pedir desculpa de uma coisa que eu não achei que eu tinha feito, né? Mas tudo bem. Mas depois eu esclareci que, olha, me perdoa, mas eu quero te dizer, eu não tive intenção nenhuma de te ferir, de machucar. Então eu deixava um pouco as coisas mais esclarecidas também, né? Mas eu pedia desculpa e era isso que Jesus queria que eu fizesse. E ficava com Jesus, ficava tentando entender com Jesus a situação. Não ficava muito com meu marido ali, não, sabe? Não ficava, não. Tentava sair daquela situação o mais rápido possível que estava acontecendo, né? Foi bem difícil. Falar para vocês que não foi, eu passei por muita situação muito difícil, onde eu chorei muito. Não foi fácil, né? É um processo muito complicado essa purificação. A gente às vezes erra muito, a gente não acerta, né? De obedecer a Jesus desse jeito aqui. A gente às vezes não consegue, tá? Tem pessoas, principalmente marido, pessoas que são muito difíceis da gente aceitar que nos corrija, né? Que venha ser o instrumento de Deus. A gente parece que tem uma dificuldade de aceitar que seja aquela pessoa a pessoa escolhida por Jesus. Então a gente sofre bastante, mas você tem que ter paciência de se perdoar, né? Se você não consegue ficar em paz, né? Se você não consegue ficar em paz, você tem que entender que você está num processo de purificação. E aí vai acontecer várias vezes. Jesus vai repetir aquela situação várias vezes até que você entenda e você coloque em prática aquilo que ele está orientando. Então é um exercício constante, né, para poder você fazer isso acontecer. Não é de uma hora para outra. Igual a Luísa também. Ai, eu recebia tanta graça, tanta orientação de Jesus e eu caía nos mesmos erros de novo, nos mesmos defeitos. Isso vai acontecer com você também. Com cada um de nós vai acontecer. E a gente tem que ter muita paciência com a gente. É um processo de aprendizagem. E aos poucos você vai ver que naturalmente você vai querendo tanto mudar isso em você, vai ficar tanto na sua intenção, né? Principalmente na intenção, que o ato em si depois não é tão importante. O que é importante é você querer fazer a vontade de Deus, fazer do jeito que ele está pedindo, né? Então Jesus sempre falava assim: você quis, eu vi que você quis, né? Você quis que fazer tudo certinho, que você trabalhou, fez tudo certinho que seu marido pediu. Eu vi que você se esforçou para fazer o seu ofício perfeitamente. E mesmo assim, né, ele veio, né, pela minha permissão, brigar com você em uma situação assim. Então eu vi, então assim, você já fez o que eu queria. Você já fez, você ficou atenta a mim, ficou observando, né, querendo dar satisfação para mim, não para ele. Eu vi que você não estava tão preocupada com o que ele estava pensando de você. Eu vi isso.
Então aí Jesus me acalmava e falava assim: mas você não conseguiu, né? Você não conseguiu ficar quieta. Você acabou falando alguma coisa, né? O seu humano não conseguiu silenciar. Você acabou se defendendo, se justificando e falando que você não era culpada, que você não tinha como resolver aquele problema. Porque o meu marido, ele falava umas coisas que não tinha lógica nenhuma. A minha intenção estava ali de fazer tudo certinho. Mas só que às vezes você é pequeno, né? Você não consegue abraçar o mundo. E meu marido queria que eu fosse perfeita no mais alto grau de perfeição possível, que eu nunca errasse nunca. Nada, nada, nada. Então, assim, eu achava muito estranho aquele comportamento, né? Totalmente ilógico, né? Como que uma pessoa pede perfeição para outra pessoa, né? Não tem como. Por exemplo, manchava eu faço um trabalho chamado sublimação. E é um papel que você esquenta em cima de um material que tem uma resina própria que fica fixo a imagem depois de esquentar, né? Se você esquenta a 200 graus, é uma prensa, como se fosse um ferro de passar roupa, que você coloca em cima de um papel e esse papel transfere a imagem, né, para a roupa, né, para um tecido ou para um papelão que tem uma resina por cima ou uma madeira que tem uma resina por cima. E eu trabalho fazendo produtos com esse material. Então, ele queria que não errasse, que nunca saísse errado. E aí eu não tinha como controlar isso, porque lá dentro, né, a temperatura, o tempo, tem toda uma coisa ali, né? E tinha que adequar aquilo ali, tinha que deixar o tempo certo, a temperatura certa, fixar o conhecimento ali. E no começo, ou até hoje, acontece às vezes que o material não é tão bom, o material acontece algum problema, né, na hora de fazer o produto, né, lá dentro da prensa, no processo, que faz com que a imagem fique borrada. E ele ficava bravo demais comigo, porque acontecia isso em todos que eu estava fazendo, não estava ficando assim, todos. E eu não sabia o que fazer, ele tinha que desenvolver a técnica e me explicar e me ensinar. E eu não sabia mexer, não tinha experiência, e ele também não tinha, a gente estava aprendendo junto. Mas ele tinha visto vários vídeos, né, de como fazer. Eu não tinha visto os vídeos de como fazer, das máquinas. Então eu achava estranho que ele queria que eu conseguisse fazer perfeito, sendo que eu não tinha conhecimento. Então, assim, aí eu não conseguia evitar, porque eu estava tentando fazer do jeito que ele me explicou, né? Eu prestava muita atenção na aula que ele me dava, na explicação, no exemplo que ele fazia, e depois eu ia fazer do meu jeito, né? Fazer do jeito dele, né? Igualzinho, fazia as mesmas coisas, igualzinho, do mesmo jeito que ele me ensinava. E dava errado. Daí eu falei assim, eu não posso entrar dentro da prensa e lá consertar, né? E fazer com a minha mão lá dentro da prensa, né? Que o negócio fique bom, eu não sei fazer. Então ele não tinha paciência comigo, e aí eu sabia que Jesus queria que eu sofresse aquilo. E eu ofertava para Jesus, eu oferto, eu oferto. Mas só que eu não deixava de falar que era injusto o que ele estava fazendo, né? Então Jesus, aí eu ficava com Jesus conversando, mas Jesus, eu fiz alguma coisa errada, né? Eu fui humana nesse ato de querer organizar, de ser justa, de querer a justiça e tal. Então, assim, era bem complexo. Então, assim, eu ficava numa situação muito delicada e depois ficava preocupada se eu tinha saído da vontade de Deus, se eu não tinha feito a vontade de Deus. Aí Jesus me acalmava, falava que não tinha problema, que a verdade é a verdade, se eu falei a verdade que não era para eu ficar brava, né? Mas que eu aceitasse que eu tinha que fazer as pazes com meu marido e não ficar triste, não imaginar que o meu marido tava queria fazer mal para mim e que eu não ia mais ficar, né, que não valia a pena mais ficar casada com ele porque ele era uma pessoa muito ruim e não sei o que lá. Não, eu entendia que aquela situação era santificação, né? E aí que eu também podia ser um instrumento de santificação para o meu marido também, né? Falando para ele naquele momento que ele estava sendo injusto, né? Em alguns momentos. Então aí Jesus falava assim: não tem problema você falar que ele foi injusto, porque realmente ele foi. Você também pode ser para ele, né? Um instrumento meu. E ele vai ser o instrumento meu para você e você para ele. E assim fica unindo o útil ao agradável, né? E aí os dois estão crescendo juntos, de uma certa forma. Mas o importante é não ficar assim, não vou mais trabalhar com você nunca mais.
e não sei o que lá. E claro que tinha momentos que eu acabava, né, que era muito, muito injusto mesmo, e eu falava, não vou mais, que ele precisava muito da bola. E eu falava, não vou mais trabalhar para você desse jeito, se continuar me tratando desse jeito, se não tiver paciência comigo. Eu percebo que você tem paciência com as suas funcionárias que trabalham aqui, você não tem comigo. Só porque eu sou sua esposa, você desconta em mim. Então, teve algumas atitudes que eu tive que falar a verdade, e ele foi se conscientizando que ele estava realmente agindo de uma forma injusta. E assim, então tinha que toda uma realidade. Então, eu aceitava que aquilo eu estava sofrendo por amor a Jesus, que eu tinha que aceitar aquele sofrimento, né? Que eu não ia poder sair daquela situação no meu casamento, que era a vontade de Deus passar por aquilo. Eu ofertava todo aquele sofrimento e humilhação que eu estava passando, né? Estava passando, estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo eu também recebi essa orientação dentro de mim de como falar de uma forma assim, corrigindo o meu marido do jeito como ele estava sendo injusto naquele momento. E aí você falou assim, mas Jesus estava sendo injusto nele? Ele estava sendo injusto e Jesus que estava permitindo a injustiça através do seu marido? E não sei o que lá. Então, como era uma injustiça, eu não, né, era muito complexo assim. Como era uma injustiça, eu falava para Jesus, é muito injusto, isso não tem lógica, isso aí. Ele tá pecando, ele tá fazendo uma coisa errada, ele tá sendo. Como que eu vou concordar em deixar meu marido me machucar de graça, de uma forma injusta e não falar nada para orientá-lo, né? Então, assim, eu aceito passar por isso, eu sei que meu marido tá errado, eu sei que eu aceito passar por isso, eu aceito ser nessa alma vítima, mas ao mesmo tempo eu também sei que eu posso ajudá-lo também, né? Então, assim, daí eu pegava e falava. Então, assim, e Jesus me acalmava no meu coração, falava que estava tudo certo. Ele nunca falou que eu estava errada, sabe? Nunca falou assim, você tá totalmente errado. Não, ele abençoava o que eu dizia para o meu marido melhorava comigo, e hoje ele é bem diferente. Mas às vezes ele desconta em mim alguma coisa, e hoje ele desabafa comigo, e eu não sinto quase nada, não sinto nada assim. Às vezes ele fala uma grosseria para mim, e eu levo tudo na brincadeira, né? Então hoje eu levo na brincadeira. Às vezes ele é injusto até hoje, eu falo assim, levo na brincadeira, assim, sabe? Assim, ele fica bravo, às vezes, até por eu levar na brincadeira, assim. Mas assim, você vai ficando tão calejada e sabe que aquilo ali é da boca para fora, que não tem de todo o coração, não tem nada assim de maldade mesmo, de verdade, é só um desabafo. Então hoje, assim, se acontece alguma coisa assim, eu já não sofro mais como eu sofria no começo, entendeu? Eu já conversei tantas vezes isso com ele, é isso que Jesus falava para mim. Você já explicou para ele que é injusto isso, ele já sabe. Então, ele às vezes pode descontar em você alguma raiva, deixa ele descontar em você, né? Deixa ele descontar, aceita o que ele tá, o que e assim deixa, porque pode ser que faça bem para ele, e você não, né, ser essa alma vítima, aceitar, né? Então, assim, como vítima, fica como vítima. Então, depois que você já foi totalmente calejada e que você já conversou com seu marido e ele já sabe o que é certo fazer. E assim você vê que no momento de dor no coração dele, de miséria dele, de defeito dele, ele ainda continua sendo injusto. Aí você, de tanto que você já está com Jesus, tão habituada com Jesus e sabe que você não fez nada de errado, então você não tem motivo mais para ficar brigando, sabe? Você não tem motivo mais para ficar ali debatendo e tal. Então, assim, o processo de purificação é justamente esse. Vai te tirando de você essa resistência a sofrer. Vai minando de você essa necessidade de debater com as pessoas. Você vai vendo que não precisa mais se defender, que Jesus já te defende, né, com os atos que você faz de amor, de caridade, de acolhida, de que você é uma pessoa que está ali, não vai largar, né, não vai deixar, você não vai desistir, vai persistir, apesar da outra pessoa, né, usar de você usar você às vezes de Jesus mesmo, né, de vítima, né, de pancada, né, como que é, saco de pancada, às vezes te usa como um instrumento assim para poder
ela despejar em você aquilo que ela está sentindo, mas você tá tão assim voltada a Deus, você tá tão assim esvaziada de si mesma, você não leva aquilo por um lado, pelo lado pessoal, né? Mas também assim, aí tem situações assim que daí você fala assim, né, e leva na brincadeira, dá um jeito assim de conduzir de uma forma que não é mais aquela grosseria que era antes, né? Não tem mais um bate-boca. É assim, vai minimizando tudo isso. Daí, mas é um processo. Não é de uma hora para outra que você vai ficar totalmente assim, né, perfeita aos seus olhos, não. Mas não fique bravo com você, né? Se acontece a mesma coisa que aconteceu comigo, de você, né, debater ainda, de você conversar ainda, de você, né, querer ajustar as coisas, mostrar para a pessoa que ela tá errada, mas faça isso com caridade, né? Eu sei, eu não fiz muitas vezes com caridade, eu sou honesta. No começo, realmente, Jesus me pegou para Cristo, Nossa Senhora. Então, no começo, eu era bem difícil. Jesus teve que ter muita paciência comigo, né? Eu não gosto de injustiça. Então, Jesus, ele, para destruir isso, essas coisas de mim, né? Era uma paixão que eu tenho de injustiça. Eu não aceito injustiça de jeito nenhum. Não aceitava a injustiça das pessoas. Se eu estava fazendo muito bem para a pessoa, o máximo que eu pudesse, se eu estava ali já me sacrificando, Jesus até mostrava para mim, ele vinha conversar comigo e falava, né, o quanto que eu estava sendo boa para o meu marido, o quanto que meu marido era injusto. Ele mesmo falava para mim. Ele abria minha mente para mostrar a injustiça do meu marido naquele ato que ele estava fazendo. É muito estranho, né? O quanto que Jesus vinha explicar para mim que eu estava fazendo as coisas sem receber salário nenhum, que eu estava ajudando meu marido sem ter dinheiro nenhum na conta, que eu, né, só estava me doando, assim, era tanta doação, tanta doação, tanta doação em todos os sentidos, sendo uma ótima esposa, sendo uma pessoa ordenada, o máximo possível, fazendo um monte de coisa, tirando um monte de peso das costas do meu esposo, estando ali para ele, estando ali. Então, assim, Jesus ficava às vezes conversando comigo e mostrando o quanto que eu já tinha morrido para mim mesma, o quanto que eu já tinha, né, esquecido de mim, e a ponto de esquecer tanto que eu estava, né? E ainda ele estava querendo destruir tudo mais que faltava ainda, até a parte de injustiça que eu não aceitava. Então é muito complexo tudo isso, né? É um processo de purificação muito complexo. A Luísa também está passando pela mesma coisa, se você observar, pouco a pouco você vai ver que a Luísa também tem muitas resistências, e ela vai sendo plenamente destruída, e isso aí foi em 34, ela estava com 34 anos. Então, é isso que ela está mostrando. Foi um processo aí de desde os 12 anos até os 34 anos, porque foi com essa idade que ela começou a escrever esse livro. Então, não foi tão rápido. Passou-se 34 anos. Então, imagina que ela estava no processo aí com 18, 19 anos. Desde os 12, ela já estava há 7 anos levando pancada de Jesus, né, constantemente, através dessas situações. Então, é um processo de habituar-se com a vida divina, que está te purificando, que está te destruindo e que está te orientando para você fazer você se desfazer plenamente em amor, em doação para o outro, né? Se sacrificar plenamente por amor a Jesus para fazer as coisas para o outro, a ponto de chegar num ponto que você realmente, né? Jesus tem que mostrar para você, calma, já deu, né? Você já fez muito já. Você já fez muito e agora está sendo uma injustiça que está acontecendo. Pode abrir a boca e pode agora orientar essa pessoa. Pode orientar essa pessoa, né? Conversar, explicar com mais calma o que está acontecendo. Então chegou no momento ali. E aí eu ficava muito brava, porque ele chegava, ele assim, o meu marido, eu falava, até falava com meu marido, se você. Eu tava numa paciência muito grande. Você chegou a um ponto de me apertar o botão aquele botão que não pode ser apertado. Sabe quando você. Eu falava para o meu marido assim: eu tô aqui trabalhando, tá sendo tão difícil aprender esse serviço, é tão complicado fazer tudo isso. Eu já limpei minha casa, eu já fiz isso, eu já deixei tudo organizado, eu deixei um monte de coisa para depois, para poder estar aqui, não estou ganhando salário nenhum, né? Poderia estar ganhando meu salário. Eu deixei a minha empresa que eu tinha, eu deixei a minha profissão, eu deixei os meus gostos para estar aqui para te ajudar. Então tinha muita morte em mim,
muita morte que eu morri para mim mesma. Então aí Jesus tinha que às vezes falar para mim, você já fez muita coisa, você já morreu muito pro seu marido já. Então, isso que ele está fazendo é uma injustiça. Então, você tem que reagir, né? E não vai ser problema falar. Então, assim, tinha momentos que Jesus tinha que me falar que estava na hora de eu realmente agir e que eu tinha que ser firme, né, no que eu estava dizendo com meu marido. E eu era muito firme, porque meu marido estava abusando, realmente, estava sendo injusto. Chegou a um ponto de abuso. E aí Jesus começou a me orientar para que, né, para que eu soubesse orientar. Então, eu já tinha feito um processo de aniquilação muito grande, naturalmente, em que eu comecei a fazer o bem para o outro sem pedir nada em troca, só fazendo o bem, só pedindo, fazendo o bem e morrendo para mim mesma, deixando tudo que era meu, deixando a minha profissão, deixando um monte de coisa para ajudar o meu esposo, entendeu? Então, assim, Jesus mostrou para mim que já era mesmo um abuso do meu marido, o que ele estava querendo de perfeição, que não existe, né, perfeição. E ele estava pedindo uma perfeição que não existia. Então, aí esse trecho já, né, eu sabia que Jesus estava querendo que eu passasse por tudo aquilo ali. Ele queria me calejar mais ainda, tirar essas minhas paixões de justiça, até da terra, né, essa parte de, né, do que a pessoa está fazendo de errado. Então, e hoje, né, de tanto que eu já conversei, que eu já expliquei, meu marido já sabe como eu penso. Então, hoje, quando acontece alguma coisa que meu marido vem, né, muito nervoso para perto de mim, e aí despenca em mim alguma coisa e abusa de mim, tem horas que eu não ligo. Tem horas que eu não ligo. Em outros momentos, Jesus pede para me orientar ele de novo. Mas tem horas que eu não ligo, eu deixo, sabe? E não sinto nada. Não é pessoal. Eu fico tendo piedade dele e falo assim: pode desabafar, né? Pode quebrar tudo se quiser. Mas é assim, para a pessoa é mais importante ela ter uma outra pessoa para ouvi-la, né? Para ouvir tudo o que ela tem a dizer. Por mais que ela tenha que falar coisas negativas de você, né? Porque ele desconta em você e coloca a culpa em você. E você sabe que você não fez nada de errado, né? Você sabe que você não. Mas só que aquilo que você puder melhorar, né? Você já faz muito. E a pessoa quer mais ainda. E aí, naquilo que você puder melhorar um pouquinho mais, você melhora, né? Nunca é demais melhorar, né? E o ser humano ele não tem fim. Quanto mais você dá para ele, mais ele quer. Ele vai te sugar até, né, como dizem, até o osso. Até o tutano dos seus ossos vão ser sugados pela pessoa que está com você. Então, é Jesus na pessoa que está sugando tudo que tem de você, né? Então, você tem horas que você deixa. E deixa assim, tem horas que você explica para a pessoa, tá demais, tá abusando. Então, vai ter aí uma conversa constantemente. Então, assim, eu tô trazendo tudo isso para você porque é o processo que eu fiz, um processo bem longo, não é de uma hora para outra que eu entendi tudo isso. Então, eu tô deixando bem claro para você o processo que aconteceu na minha casa, né, com meu esposo, principalmente a pessoa que é mais assim próxima de você, que Deus usa mais às vezes, né? Então é muito importante trazer isso nessa conversa, porque é o que Jesus está falando. Sou eu mesmo que quero que sofras isto, mas, né? Então não as criaturas. Então e tem uma coisa assim, tem uma outra situação que Jesus me lembrou agora. Muitas vezes, Jesus quer que você sofra coisas que as outras pessoas não são capazes de aceitar. Isso acontece muito. Que você passe pelo sofrimento, muitas vezes os exemplos que acontecem com a Michelle, né, do nosso grupo. Muitas vezes a Michelle, ela chegou em mim falando assim que aconteceu alguma coisa na empresa dela lá. E aí eu falo assim: "Deixa, Michelle. Deixa acontecer, né? Jesus sabe que você aguenta. Jesus sabe que você aguenta, que você vai saber lidar com isso. Então, por isso que Deus escolheu você para passar por isso, para ouvir né, para ouvir isso. Então, Jesus sabe que falar para você é melhor do que falar para o seu esposo, falar para o seu colega lá que é mais mimimi. É melhor falar que o seu chefe briga com você do que briga com o fulano de tal, porque o fulano de tal vai pecar, vai ficar com ódio. Você não vai ficar com ódio do seu chefe. Então, assim, muitas vezes aconteceu isso, né, de eu orientar a Michelle, e a Michelle falou assim: realmente, Aline, eu vou ofertar para Jesus o que o meu chefe fez para mim. Ele falou lá, me descontou tudo em mim, o que era para o grupo inteiro sofrer. Foi super injusto. Mas só que se ele falasse com fulano de tal, seria 1000 vezes pior.
essa pessoa iria pecar, essa pessoa ia ter com raiva. E aí ele falando para mim, ele despejou em mim e eu não levei pro lado pessoal. Então hoje é isso que acontece, entendeu? Que Jesus ele usa de nós, muitas vezes, para a gente ser a alma vítima, né? Dentro de uma situação. Né? Por exemplo, já aconteceu na minha família. Muitas vezes na minha família acontece muito isso, que Jesus me expõe a situações. Meu irmão, né? Meus irmãos fazem alguma coisa errada e eu que sofro as consequências do que eles fazem, né? Eu que sofro e aceito sofrer, porque eles e fico quieta, não falo nada. Referente à minha mãe, por exemplo, de cuidar da minha mãe. Eu tô cuidando da minha mãe, né? Eu que tô sofrendo com a minha mãe, ouvindo todas as lamúrias dela, que ela tá com depressão, morando comigo aqui. Então eu tô passando por tudo. Aí depois acontece alguma coisa, né? E eu que sou a culpada, né? Eu que recebo tudo nas costas. E eles que não estão cuidando, né? Eles que são os algozes que jogam na minha cara que eu que fiz errado, que eu que levei minha mãe no médico errado, que eu que não tô olhando ela direito, sendo que é só eu que tô cuidando dela. Então, assim, tem umas coisas que acontecem. Aí Jesus fala assim: deixa eles falar, porque você aguenta. É melhor que, né, que você sofra isso, porque você é minha filha da divina vontade. E você não vai ficar revoltada contra mim por isso que está acontecendo. Você vai me ofertar tudo, você vai me reparar, enquanto os outros, se fosse com ela, se fosse com a sua irmã, ela não ia mais te perdoar. Ela não ia te perdoar o que você está fazendo. Mas como é você, você perdoa os seus irmãos. Então é isso que é o filho da divina vontade. Agora vocês entenderam. Agora eu consegui chegar na luz que Jesus queria, né? Na luz certa. É isso que Jesus está querendo dizer aqui nesse trecho. É isso. Ele só pode fazer com você. Com as outras pessoas ele não pode. Entendeu? Às vezes acontece uma coisa na paróquia, né? E dá uma confusão geral lá na paróquia. E a pessoa que leva na cabeça é você. Você vai na reunião, né? E aí você vai na reunião, o padre fala, ele fala tudo pra você, fala tudo pra você, fala tudo pra você. Mas, nossa, detona com você. E você que ouviu tudo, você que sofreu tudo aquilo, você. E aí Jesus fala assim: sorte que foi você. Porque se ele tivesse falado com outro fulano X, outro fulano ia sair da igreja. Nunca mais ia voltar pra igreja. Mas como é você, você não vai continuar amando o padre, vai continuar respeitando o padre, você vai continuar sendo amiga do padre, apesar dele ter feito isso. Tão injusto ter jogado toda a culpa da pastoral inteira nas suas costas. Mas você é a pessoa que eu posso colocar nessa posição. Então é isso que é o filho da divina vontade para Jesus. Entendeu? Meu Deus, sério, Aline? É. E é muito bom estar nessa posição. Você se sente heróica, você tem uma virtude heróica, até tem várias vezes que Jesus fala sobre essa virtude heróica. Você se sente a maior heroína de todas. Você com Jesus conversando com ele, você fala: uau, que honra, eu sou um Jesus, que legal. Gente, é isso que é legal. Não é fácil sofrer, não é fácil sofrer. Mas quando você vai conversar com Jesus, Jesus fala assim: oi, minha heroína, você consegue, você aguenta isso, porque você é minha filha da divina vontade, você sou eu na terra, você me representa. Se fosse a outra pessoa iria sair da igreja. Se fosse outra pessoa, essa outra pessoa se suicidaria. Se fosse outra pessoa, essa pessoa teria uma crise de pânico. Se fosse outra pessoa, mas você não, você é minha filha da divina vontade, eu coloco uma força sobrenatural em cima de você. Você me oferece tudo, 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 e você repete a minha vida na terra. Você repete a minha vida na terra. Então é isso aí, gente. É isso que é a chave. Eu consegui chegar, graças a Deus. É difícil, gente. Na hora que você chega aqui, você tá sem nada na cabeça e você tem que pedir o Espírito Santo para que ele venha te orientar, né? E é isso aí, gente. É exatamente isso que acontece na maioria das vezes com a divina vontade, na divina vontade, com as criaturas, com os filhos da divina vontade, tá? São as pessoas que Jesus pode confiar. E são as pessoas que Jesus derrama os maiores dons que existem, de resistência contra todo o pecado, né? Aquele que tira o pecado do mundo. Você é a pessoa que tira o pecado do mundo. Você é uma continuação, né? Tem até um trecho
em que fala para a Valtorta sobre esses filhos da divina vontade, que são as pessoas que vão tirar o pecado do mundo, né? Porque vão continuar a mesma vida que Jesus teve na Terra. Então é mais ou menos isso que acontece. Eu lembro quando eu li esse trecho na Valtorta, eu não lembro qual é, mas eu nunca mais esqueci. Eu falei, uau, nós somos as almas que vamos retirar o pecado do mundo. Uma hora eu vou ver se eu acho esse trecho. Uau, que incrível, meu Deus, é verdade mesmo, é isso mesmo, que maravilha. E é isso mesmo, tirar o pecado do mundo é justamente você receber nas suas costas aquilo que a outra pessoa, se ela recebesse, ela não ia aguentar, mas você aguenta. Então, aí que acontece? O pecado não acontece, só vira oferta. Porque o demônio perde, né, diante de você. Ele perde, ele não tem poder sobre você. Tanto que vai ter vários trechos que vai falar sobre o demônio não ter poder diante do Filho da Divina Vontade. Diante da Divina Vontade, o demônio perde. O demônio some, ele foge, né, do Filho da Divina Vontade. Porque essa pessoa, tudo que acontece sofrimento com ela, ela oferece para Deus. Vira méritos, né? Vira louvor para Deus, vira reparação, se torna reparação. Em vez dessa pessoa fazer as coisas erradas, ela, né? Mas ela tem que aprender. Passa por um processo de purificação, como eu já disse. Entendeu? Você passa por um processo né, de martelo batendo. Ele vai bater até você ser forjada do jeito que ele quer. Tem até vários trechos que ele fala sobre o martelo batendo com fogo para poder te purificar a ponto de você ficar pronta para esse momento. E ele vai começar a fazer isso de uma forma empurrada que você vai ver quando você vê que já tá fazendo isso e você nem tá sentindo dor mais, né? No começo vai sentir dor, mas ele vai fazendo e o martelo vai batendo. Dói, dói, dói. No começo dói, você responde, grita, chora, faz parte. Mas depois de um tempo, de tanto que você acostumou com Jesus, falando que aquilo ali é a vida dele em você, e você reparando ele, que isso é um heroísmo, e você vai assumindo aquilo, e você vai falando assim, é melhor você sofrer do que ele. Né? Às vezes é melhor você sofrer do que seu marido. Seu marido não aguenta nada. É melhor que você receba tudo nas suas costas do que ele. Porque você é minha filha da divina vontade. Você é a única que tem o poder da divina vontade nas suas mãos. Que é o centro dos milagres. A divina vontade te dá uma força absurda. Uma potência divina que só Deus aguenta. Coisas que só Deus aguenta. Você passa por humilhações que não tem explicação. Como que você aguenta as humilhações? Sabe? Então, assim, depois, aos poucos, Jesus vai abrindo seus olhos e vai fazendo você ter inteligência para perceber que você está vivendo uma vida totalmente igual a Jesus. Totalmente como Jesus viveu na vida dele. Mas só que nos acontecimentos da sua vida. Com o seu marido, com os seus filhos, com as pessoas próximas de você e tal. E aí você está passando por várias circunstâncias e você nem está percebendo. Tem que ter reflexão e bastante meditação para você perceber tudo isso que eu já meditei e percebi. Né? E mesmo assim a cabeça da gente é complexa para poder guardar tudo, é muito difícil. Tem que ter a ação do Espírito Santo para poder nos fazer lembrar dessas coisas. Eu tenho que ficar sempre ouvindo os meus vídeos, revendo meus vídeos anteriores para poder relembrar lições que eu já recebi, que passaram batido, que eu esqueci, porque é muita coisa. A Divina Vontade é muita luz demais, é muita luz. Cada né, ensino, cada conhecimento traz uma verdade, uma explicação. E não é fácil guardar tudo isso na cabeça para poder explicar para vocês, não é fácil. E é Jesus que tem que me ajudar a estar aqui fazendo essa aula, senão não dá certo, tá? Então, quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim, é verdade, é isso mesmo, né? Vai enriquecer-te com méritos, quero trabalhar tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente, será grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Então, aí, o benefício é você perceber que essa pessoa foi um instrumento de Deus, né? Mesmo que ela é fraca e não consegue receber, né, nela, e você teve que receber em você, que ela foi um instrumento, né, que ela fez errado, ela merecia receber muitas vezes né, o problema lá na mão dela, mas veio para sua mão. E não tem problema, você vai oferecer, né, pai, eles não sabem o que fazem, né? E você vai oferecer essa pessoa e ainda vai fazer um bem para ela, né? Porque você vai, né, ensiná-la alguma coisa, como eu faço com meu marido, né? Eu faço com meu marido, o benefício pro meu marido é explicar para ele que ele tá injusto, que ele não faz isso, né? O que ele tá fazendo comigo, ele não faz com as funcionárias dele, que ele tem que se corrigir. Isso não é ruim fazer, né? Então, eu recompensava meu marido com o benefício de orientá-lo e ele muda
Ele vai mudando, vai tendo mais paciência, ele vai percebendo que não pode fazer isso, né? Que a esposa dele fala assim, eu sou sua esposa, imagina, sou uma pessoa que tô do seu lado, que imagina se você me perder por causa dessas atitudes grosseiras, né? Esses abusos não vai dar certo. Uma hora eu não vou aguentar mais, né? Então, assim, eu chorava, né? Explicava para ele que era muito. Eu já chorei muito mesmo. E Jesus falava que era ele que estava chorando em mim, pelo abuso que estava acontecendo. Muitas vezes aconteceu e Jesus falou: não é eu que estou chorando em você. Pode chorar, tá certíssimo. Fala, desabafa, fala o que ele está fazendo de errado. Agora é a hora dele saber. Então é o benefício também para ele, né? Era um benefício para ele perceber o quanto que ele estava sendo injusto, né? Então, fazendo assim, caminharás retamente diante de mim. Nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. Verdade. À medida que você for forjada cada vez mais, estar totalmente forjada nessa bigorna de Jesus, né? Você vai se tornar essa pessoa cada vez mais pura de coração, né? Amando só Jesus e fazendo esses atos, permitindo que esses atos aconteçam na divina vontade para te fazer cada vez mais bela, que a cruz só vai te embelezar. No livro do céu tem um trecho que ele fala assim: a divina vontade, lá no céu, os santos, eles não sofrem mais, eles fazem a mesma vida na divina vontade lá no céu. Mas lá eles não podem sofrer mais, porque já acabou a vida de cruz deles, né? A vida de ganhos, né, para ganhar. Mas eles também não podem conseguir mais luzes, né? Eles não podem conseguir mais méritos, não podem mais conseguir nada, porque acabou o tempo deles. Então, eles não podem agradar mais a Jesus, satisfazer mais a Jesus, nada. Então, eles só podem gozar da vida divina e curtir, é mais eles recebendo lá no céu. E eles não podem dar para Deus muitas coisas, tá? O louvor que eles dão para Deus, a glória que eles dão para Deus já acabou. Não tem como aumentar mais a glória que eles dão para Deus lá no céu. É eles que vão gozar da glória de Deus. Então, tem um trecho assim. Agora, nós que somos filhos da divina vontade na terra, somos aqueles os únicos que podemos dar a satisfação que Deus nunca recebeu de toda a criação. De todos os seres humanos, desde o primeiro até o último homem, desde Adão. Então, nós somos os únicos que podemos reparar na terra, tendo plena consciência com essas verdades, de fazer coisas inéditas que nunca nenhum ser humano fez por Deus. E nós podemos conquistar a nossa terra, aqui na terra, através de sofrimento, que dá mais valor ainda ao ato que nós fazemos. Eles lá não sofrem mais, mas nós temos o sofrimento, e isso agrada muito a Jesus. Tem um trecho que explica que o único jeito de agradar a Jesus é através do sofrimento, né? Que o termômetro do amor a Deus é o sofrimento. O único jeito de amar a Deus é você aceitar sofrimento, né? Então, a Santa Faustina que recebeu essa revelação, que o termômetro de amor a Deus é o sofrimento. Quanto mais você sofre e ama a Deus, continua amando a Deus, mesmo sofrendo, isso mostra que você é divino, né? Então, é muito grande o mistério do sofrimento. Então, vocês vão entendendo cada vez mais, a gente vai cada vez mais entender, pouco a pouco, cada vez mais o entendimento sobre o sofrimento e o valor que isso causa para a maior glória de Deus. E nós somos os únicos que podemos dar a glória que Deus nunca mais consegue receber. Nem a Nossa Senhora, ela deu muita glória para Deus. Nossa, ninguém consegue chegar aos pés dela. Mas hoje ela não pode dar glória a Deus. Então, Deus, nesse momento, ele quer receber glória. Ele quer receber atos reparatórios inéditos que nunca foram vistos, né? Porque o mundo evoluiu muito de conhecimento. Nós chegamos a um patamar de conhecimento, tecnologia, uma porção de coisas que foram agregadas na vida humana. E aí, diante de toda essa estrutura de tecnologia, de informação, de rapidez de informação e tantas outras situações, né? Nós temos mais capacidade, temos uma capacidade renovada de dar a glória a Deus neste tempo, né, que a Nossa Senhora não pôde dar. Ela deu até no tempo dela, mas no nosso tempo tem muita coisa para a gente ofertar para Deus, muita coisa que a Nossa Senhora na época dela não tinha, mas tinha outras coisas na época dela, né? Tinha outras coisas que na nossa época não tem. Mas na nossa época tem coisas novas que estão acontecendo, pecados que estão assim sendo muito mais graves, né? Muito graves, muito terríveis mesmo, assim absurdamente mais conscientes, né?
As pessoas com uma consciência muito maior do pecado mortal e sabendo que estão pecando e ainda continuam pecando, pessoas assim, demoníacas no mais alto grau, fazendo crimes que nunca foram vistos na época, né? Naquela época, tudo muito deliberado, tudo exposto. Então, tem muitas situações no tempo de hoje que a gente precisa reparar. Então, só os vivos que vivem na vontade divina que podem dar essa satisfação para Deus, né? Então, nós somos privilegiados de estarmos vivendo isso. Então, é uma graça muito grande. Se você souber entender tudo o que significa a divina vontade, não vai ser de uma hora para outra. Mas pouco a pouco você vai entender o que significa esse dom de viver na vontade divina e você vai ficar apaixonado e vai falar: Meu Deus, eu não imaginava. Eu não imaginava e ainda você não vai saber tudo. A gente ainda não consegue administrar todo esse conhecimento e entender tudo. É muita coisa. A gente nunca penetra verdadeiramente no significado verdadeiro do que significa isso. Para Deus, é a glória das glórias. É o maior momento da história de toda a criação, desde quando ele criou o homem. Os filhos da divina vontade deste tempo, o reino da divina vontade na terra, com o livro do céu, né? E com tudo que esses conhecimentos que a gente tem, é a coisa que mais Jesus esperava de toda a humanidade durante todos os 6.000 anos que já estamos na Terra. É a coisa que mais Jesus esperava acontecer. É que esses filhos da divina vontade, leigos, pessoas normais, simples, conseguissem viver isso, entender tudo isso e ofertar todas essas reparações, satisfações e glórias a Deus que os outros santos não puderam fazer. E olha, gente, a gente já meditou muito. E os santos que estão no céu, eles nos invejam, porque eles não tiveram a graça de fazer por Deus aquilo que nós estamos fazendo plenamente conscientes. Eles não tiveram. Se eu contar para vocês, né, assim, a dor que é para o santo que está no céu, não poder ter vivido isso, vocês não vão acreditar. Se eu contar para vocês o Santo Agostinho deve estar chorando lá no céu porque ele não teve a chance de viver isso na terra, o que nós estamos vivendo hoje, vocês não têm ideia. Então, não dá para mim falar tudo de uma vez, mas pouco a pouco a gente vai penetrar nesses conhecimentos, amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, 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 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Até mais.